Depois que o senhor aprendeu as operações, o senhor ficou bom e daí o senhor foi fazendo conta, foi tocando o negócio. Exato. Aí vai facilitando a vida, né, Bruno? Então, a coisa vai rodando, E né? o senhor era alguém que, nesse começo, nessa construção da vida, o senhor tirava férias, tinha final de semana, porque os empreendedores de hoje é um pessoal que quer tirar férias, quer postar no Instagram, que está indo para Maldivas, para Maragogi, para Dubai, para Israel com o pastor Bruno e pastora Vanessa. O pessoal já começa querendo essa vida, né? Mas essa aí não vai longe, não, viu? Essa aí é... Ô, Bruno, não, eu nunca falei na minha vida que eu queria tirar férias. Até hoje, né? Até hoje. Nunca, essa palavra eu não tinha. Eu, às vezes, saio de vez em quando com a família, por insistência, para a gente estar junto com a família. Mas eu gosto mesmo é de trabalhar. Até hoje. Até hoje, eu adoro o trabalho. O trabalho é muito gratificante, né? Seu Zé, e como participação na vida dos filhos, o senhor tinha tempo para participar da vida dos filhos, negócio de escola? Quem é que ficava a pé disso, de ver essas coisas? Não, quem criou esses 6 filhos foi a Flora. Foi Dona Flora? Ela que organizou tudo isso aí. Esses meninos só deu futuro por causa dela. Foi uma ajuda muito grande que eu tive, porque me liberou um pouco para trabalhar, né? Eu não tinha muito tempo para mexer com os filhos. À noite, eu adoro criança, gosto mais de... À noite eu sempre estava mais presente com eles ali, mas era pouco tempo. Mas o senhor era uma pessoa que dormia muito cedo e acordava muito cedo. Como é que era a sua rotina de sono? Então, Bruno, toda a vida eu dormi muito cedo e acordava muito cedo. Em Brasília, nessa época, as minhas madrugadas eram 2, 3 horas da madrugada, de 2 a 3. E ia dormir 8, 9 horas da noite. Então, era uma batalha pesada, tipo assim. Mas eu tenho saudade. Tipo assim, aquilo me satisfazia demais. Eu era novo, tinha vontade de trabalhar, ganhando uns troquinhos e tal. Então, a gente tem até saudade. Ô, seu Zé, e nessa questão de horário, eu lembro que tem uma história que é contada muito ali no meio da família, de uma hora, um dia que o senhor foi em casa e alguém bateu na porta lá da casa do senhor, e o senhor estava tirando um cochilo no meio da tarde, e daí o senhor saiu pulando pela janela. Essa história é o seguinte, eu aluguei um frigorífico nessa época de Brasília, em Lusiânia. Era de um senhor muito querido em Lusiânia, muito crédito, e ele gostava muito de mim, eu me dava muito com ele. E ele me deu muito crédito, Bruno. E aí eu aluguei o frigorífico dele e matava boi e porco. Nessa época eu fiz lá que tinha muito consumo em Brasília, eu tinha um estoque mais ou menos em torno de 200 capado. 200 porcos para abater, batia 12, 15, 18 por dia. E infelizmente deu uma peste suína nos porcos, em que eu tive que ficar 3 dias e 3 noites trabalhando, abatendo para aproveitar pelo menos a banha. A carne não aproveitava. O senhor ficou 3 dias, 3 noites direto? Sem dormir. Porque senão, se eu não abatesse, todo dia amanhecia 15, 18, 20 porco morto. Porque você estava jogando fora. Bom, eu não pode perder nada, né? Não tinha como. Aí, um dia a Flora falou, não, agora deita um pouquinho, vai descansar. Eu falei, não, eu não posso deitar. Eu morava em Lusiânia e o dono do frigorífico que me alugou e me dava muito crédito, morava de frente, do outro lado de um córregozinho, morava de frente. Aí ela, com insistência, eu falei, então você faz um negócio, fica aí olhando para mim se o Joventino, que era o dono do frigorífico, se o Joventino não vai vir aqui, porque ele não pode me ver dormindo. Aí... porque ele me dava muito crédito. Mas por que ele não pode? Não, se ele me ver dormindo, meu crédito acabou. Eu não tenho mais crédito. Gente que dorme de dia é vadio, não tem posição. Deus está falando. Não tenho crédito. Mas aí ele veio, chegou e bateu na porta. A Flora, o homem está aí. Eu pulei a janela. Pus o chapéu na cabeça, dei uma volta lá e entrei pela porta da sala, cumprimentei ele e tal, disfarçou bem.
Ô, seu Zé, essa palavra crédito é uma palavra que eu ouço muito o senhor falar. E o que essa palavra crédito significa para o senhor? Ô, Bruno, para mim o crédito, eu acredito assim, o crédito é a palavra final da pessoa. Você sem crédito não tem possibilidade nenhuma. Pessoa sem crédito, que possibilidade tem? Eu nunca tive dinheiro para comprar nada a dinheiro. À vista. À vista, não. Como eu fiz muito crédito, graças a Deus, eu comprava muita empresa, comprava muita coisa, algumas terras, alguma fazenda. O que eu comprava fiado e trabalhava e pagava. Mas eu, toda a vida, fui muito rigoroso em compromisso. Rigoroso. Até hoje? Até hoje. Em compromisso. Mas o compromisso não é só de dinheiro, não. Em compromisso, qualquer compromisso de olhar uma boiada às 10 horas da manhã, não falhava. Horário. Compromisso de horário. Eu passava 5 minutos, não atrasava nem 1 minuto. Tudo isso gera crédito. Mas vai somando. Então, assim, acredito que o que me deu um bocado de oportunidade e tudo, uma boa parte, uma grande parte foi o crédito. É lógico que você trabalhou com as 2 mãos, entrou a família tudo para trabalhar. Então, a gente teve muito apoio, né? Tanto de crédito como da família. Que isso também serve muito, viu? Isso aí, você ter a família unida, esse é um dos maiores patrimônios que a gente tem, né? Seu Zé, eu tenho o privilégio de estar casado com a sua filha mais bonita, Vanessa, e de poder conviver com vocês e ver como é a sua vida, a vida da dona Flora, de aprender com os seus filhos e poder estar ali observando e crescendo junto com vocês. Por que a família do senhor é tão unida? O que faz a família do senhor ser tão unida? Ô Bruno, isso tem um porquê. Isso vem lá de trás. Nós éramos 8 irmãos, a minha irmandade, nós éramos 8 irmãos unidos. Eu estou perguntando isso para o senhor porque hoje em dia tem família que não tem nada. Mas é claro. E está um matando o outro. Eu sei, mas assim, ó, você vê, eu com a minha irmandade, os 8 irmãos, éramos muito unidos. E eu tive a felicidade de dar continuidade nesse regime aí, né? Só para eu vou falar curtinho, eu tive uma sociedade com um irmão meu, 40 e tantos anos. O dia de separar, nós não gastamos 1 hora. Nós não anotamos nada, é só na confiança. Ele falou, olha, eu fico com isso aqui, você fica com isso ali, está satisfeito? Falei, está ótimo, está tudo bom. Assim, você vê a confiança, né? Então, isso vale demais, viu, Bruno? Mas eu queria que o senhor, aproveitando que o senhor tocou no assunto de sociedade, talvez tem gente aqui que está ouvindo a nossa conversa, o que é que o senhor pensa de sociedade? O que eu penso? Sobre sociedade. Ô, Bruno, sociedade, eu não sei nem como falar, mas assim, algumas dá certo, outras não, mas mais é a que não dá certo do que a que dá certo. Porque, Bruno, entra 2 pessoas com cabeça diferente, com costume diferente, com natureza diferente, raramente dá certo. Não vou dizer que é 100% não, mas geralmente uma maioria sempre dá uns problemas. É difícil aqui dar certo, é difícil aqui o relacionamento se manter, como o relacionamento do senhor com o seu irmão. Isso não existe mais. O meu com o meu irmão, nós nunca tivemos uma discrepânciazinha desse tamanho, de jeito nenhum. Nada, zero. Nada. E daí o senhor foi passando, saiu do exército, passou por Lusiânia. Onde é que surge o primeiro frigorífico? Frigorífico, um CIF federal, tipo, o primeiro foi Formosa, Goiás, 80 quilômetros de Brasília. Para a época era um frigoríficozinho assim razoável. Tinha toda a inspeção federal, podia mandar carne para todo lado, né? Então esse foi um dos passos da época, foi um dos passos bem acertados que eu dei. Aí depois fui trabalhando lá, depois compramos em Planaltina, que é tudo ali perto, e aí fomos comprando. Depois que os meninos entraram, aí
tipo assim, a coisa expandiu com mais A gente já vai agilidade. entrar na história do momento que os meninos entraram, mas eu queria que o senhor contasse como é que foi a história da compra desse primeiro frigorífico. Ah, o primeiro frigorífico é o seguinte, ele era de 3 sócios, e os 3, tá aí a história, né, do sócio. Ele era de 3 sócios, um tocava o frigorífico e 2 era fazendeiro, não mexia com frigorífico. Mas ia assim, eles não iam bem. Muito desajustado, o que estava tocando sentia muito assim, eles entregaram tudo para ele, não queria nada, os outros mexiam só com fazenda, até que, enfim, ele me procurou, um dos sócios, o que tocava o frigorífico. Aí nós entramos em negócio e tal, mas eu falei para ele, eu não vou falar o nome, eu falei para ele, olha, é o seguinte, esse frigorífico, a inspeção vai fechar ele. Você não está cumprindo com as exigências da inspeção e tal. Ele falou, fecha não. Falei, então nós vamos no Rio de Janeiro, que a sede era lá, da Inspeção Federal. Vamos lá ver, eu quero conhecer como é que está a situação do frigorífico com o Ministério. Chegamos lá, o doutor Pitágora, era um senhor já bem eradinho e tal. Eu contei para ele a história, doutor, eu estou comprando um frigorífico lá de Formosa e eu queria ver com o senhor como é que está a situação aí, quais são as exigências e se eu compro ou não, porque dependendo... Aí ele mandou buscar os papéis e falou, é o seguinte, é porque ele não... A gente faz as exigências e ele não cumpre. Aí ele, mas falou assim, muito suave, né? Aí eu falei, doutor, é o seguinte, se o senhor me ajudar, não me apertar, eu vou fazer o negócio com ele. Mas eu preciso de prazo, se tiver que fazer alguma coisa e coisa. Ele falou, não, meu filho, ó, de vez em quando você sentando um tijolinho, vai atendendo as exigências. Aí eu falei, pronto, tá feito. Acabei comprando o frigorífico de Formosa. Foi um bom negócio que eu fiz. Joia. Seu Zé, e daí, em que momento o senhor começa a comprar os frigoríficos, o trabalho começa a aumentar? Em que momento entra os meninos? Entra o Júnior, entra o Wesley, entra a Joesley? Como é que Então, essa transição acontece? Não, foi entrando por etapa. Vamos dizer, ó, o Júnior é o primeiro, ele começou a emparelhar comigo, ele tinha, uns 16, 17 anos, por aí, coisa por aí. Aí ele já foi me ajudando. Depois chega o Wesley logo, né? Também com 16, 17, por aí. Também já foi tocando frigorífico. Eu pegava cada um, entregava uma fábrica, alguma coisa para eles tocar. Não é para eles ficar, tipo assim, me ajudando. De mesa e escritório. Não me ajudando, não, ele vai tocar, toma conta disso. Então, depois, em seguida, veio o Joel, tinha uma fábrica de sabão. O Joel tocava o frigorífico em Lusiane, o Joel tocava a fábrica. E assim por diante foi, né? Aí foi juntando os 3 e tal, a coisa foi, tipo assim, tomando outra dimensão. E acabou comprando mais frigorífico em Goiânia, Mato Grosso, enfim. Depois compramos uma boa parte dos frigoríficos de gente tradicional da história, de carne, né? Mas eu não sei porquê, Bruno, assim, ó. Não sei, né? Porque o frigorífico, toda a empresa que nós compramos até hoje, frigorífico de boi, de frango, de porco e tal, sempre foi frigorífico em condição precária, financeiramente e tal. Mas aí a gente entrava, ó, o produto é o mesmo, a fábrica é o mesmo, os clientes é os mesmos. O que está faltando é gestão. Está faltando gestão. Aí a gente compra, entra para dentro, vê o que está certo, o que está errado, vai alinhando, vai tirando quem não serve, botando gente melhor. Tem o exemplo do Wesley, por exemplo, que nós compramos a Swift nos Estados Unidos. Nós compramos 3 Swift, uma no Brasil, outra na Argentina, outra nos Estados Unidos. Mas essa dos Estados Unidos foi um negócio assim... para nós, foi um negócio grande. Na época, nós faturávamos no Brasil mais ou menos 2 bilhões de reais. Nós compramos o frigorífico dos Estados Unidos, a Swift dos Estados Unidos, que também estava em processo de decadência. Ele faturava 10, nós faturávamos 2 aqui.
Você vê a diferença, né? O Elcio foi para lá, não falava uma palavra em inglês, pegou, tomou conta lá, tocou o frigorífico. Hoje é uma ótima empresa, dá resultado. O que trocou? Foi a gente. Gente. E eu tenho que afirmar aqui agora que nós temos a melhor equipe do Brasil, do mundo, no ramo da carne, viu? A melhor equipe. Não tem igual. O segredo do negócio é a pessoa e a qualidade daquilo que oferece. Tudo. O pessoal tem tipo assim, o pessoal cumpre com as nossas os nossos valores. O pessoal todo da empresa cumpre com os nossos valores. Os valores quais são, seu Zé? Atitude de dono, simplicidade, disponibilidade, franqueza, humildade e aí por diante. Esses valores são Esses valores vêm de onde? De onde vocês tiraram esses valores? Isso nós tiramos da experiência, Bruno. Da experiência, com essa trajetória de nós comprarmos empresa tipo assim, e deparar com empresa em decadência e logo nós botar ela alinhada, você vai aprendendo que o quê? O cara tem que ter atitude de dono, tem que ter... O que é atitude de dono? Atitude de dono é o cara que trabalha na empresa com garra, né? Trabalha com garra, com amor de dono. Não é trabalhar por trabalhar, porque há muita diferença, né? O cara que trabalha com garra, pegar com as duas mãos, do que aquele cara que está ali passeando e tal. Então, a diferença é muito grande. Então, nós aprendemos esses valores com o dia a dia da vida. Que hoje é uma cultura da empresa. É a cultura da empresa hoje.